Olá, sejam bem-vindos. Primeira série. Trilha, tema 10, unidade 3. A gente vai encerrar agora a unidade 3. Encerrar não, o que é isso? Tô adiantando, Isadora, olha só. Olha eu me adiantando, ainda tem a unidade 11. Quase. Tá chegando. Tema 11. Caraca, obrigado, Isadora. Desligado. Falta do café, cadê meu café? Acabou. Já era. Argumentação invisível, tema 10, engaja na minha publi, na minha hashtag publi. Todo mundo levanta a mãozinha. Ó, um vai levantar, vai todo mundo levantar, ó. Agora vamos lá. Qual é o objetivo desse tema, né? O que eu quero que você pense ao final desse tema? Então, no final desse tema, você vai produzir uma postagem no formato de publi sobre o perfil menos seguido pela turma entre os mapeados no tema anterior. Então, você lembra que no tema anterior a gente estava discutindo, debateu, né? E a gente chegou à conclusão, a gente pediu para vocês que fizessem, entre os perfis que a turma seguiu, elegessem, né, o que era menos seguido, para a gente poder dar uma engajada nele, fazer com que a pessoa fosse engajada, falar, vamos lá, vamos falar aqui dessa galera aqui, ó, pá! E aí, a ideia era essa, tá? Então, ao final desse tema, eu quero que vocês consigam produzir essa hashtag publi. Então, o nosso livro começa aqui, ó, ele falando assim, ó. Gente, cheguei da escola aqui. A gente usa o @SAISEducação. Nem é propaganda do SAIS, tá? Só no comentário. A gente usa o @SAISEducação. Hoje tive aula com a trilha formativa de linguagens. No doido demais. Cara, esses formatos assim construídos são muito engraçados, né? Vou dizer aqui, ó, que tô adorando esse material. Estudo até essas postagens aqui. Me conta aí o que vocês acharam. Hashtag SAIS, hashtag publi, hashtag me verifica. Então aí você tem alguém postando sobre a trilha, né? E o nome dele é Andrew Tuber. Aí ele falando sobre a própria trilha, o próprio material do SAIS, né? Indicando aí que a trilha de linguagem está legal demais. E, de fato, a gente está discutindo aqui algumas coisas que eu considero muito interessantes. E aí vem a grande pergunta, as duas provocações, né? A primeira é a seguinte, a ética na influência? E a segunda, a culpa é do algoritmo? Então vamos discutir uma por uma. Primeira coisa, a gente viu que, na verdade, eu começo a pesquisar uma coisa, começo a concordar com determinada coisa, e aí, do nada, só aparecem aquelas coisas para que eu possa curtir. Eu dou um exemplo. Botafogo ganhou do Flamengo 3-2. Todos os botafoguenses felizes, e um tiquinho, né? E os flamenguistas estão tristes. Só um tiquinho também. Viu, Isadora? Piadinha com tiquinho. Olha só. Não, parei, falando sério agora. Então, a influência, a ética na influência, o que acontece? Você, de repente, começou a publicar, a pesquisar OVNIs. Tu acredita em OVNIs, Isadora? ETs, alienígenas, tu acredita? Não? Cara, eu acho muito improvável que não exista. Pensa o tamanho do universo. Então, assim, eu acredito, tá? Vocês estão falando com um ufólogo. Então, olha só. Olha, me coloquei como ufólogo agora, até me promovi. Não, na verdade eu só acredito mesmo. Então vamos lá. Então eu comecei a pesquisar lá algumas figuras, alguns casos, né? Sobre OVNI. Aí tu fala, caraca, isso aconteceu? Aconteceu. Ah, isso aqui também? Quando você vai ver na sua timeline, só tem material que fala sobre a perspectiva da existência de OVNIs ou de alienígenas, o que quer que seja. E aí vamos supor que, de repente, 5 minutos depois, ou melhor, 5 dias depois, você falou, não acredito mais não, deixei de acreditar. Acho que é tudo armação, acho que é tudo fora da realidade. Tá tudo doido da cara, alienação coletiva. E aí você percebe que, embora você não acredite mais, na sua publi, você só recebe informação daquele sentido, naquele que caminha para aquele propósito, né? E a questão é a seguinte,
essa escolha ou essa definição, ela é de fato ética? Então, até que ponto, tudo bem, eu acreditei, mas eu posso estar na dúvida, eu posso estar, será que é verdade? Será que só porque eu segui determinadas questões que me levavam a acreditar que os alienígenas existem ou que eles estão nos visitando, será que eu não tenho direito a ter acesso ao contraponto? Será que eu não posso, de repente, observar, será que todos esses vídeos são verdadeiros? Quais são fraude? Será que eu não teria o direito a observar o outro lado? O lado que me diz que não existem alienígenas e que nós somos os únicos no universo até algum momento? Será que eu não poderia observar esse outro lado também? Então, a ideia é a seguinte. Quando você tem uma ferramenta de informação, aí a gente volta para a questão da informação, e nessa ferramenta da informação há deliberadamente uma opção por informações A em detrimento de informações B, o que você tem na verdade é um problema muito sério, porque você está selecionando as informações que esse indivíduo terá acesso. Isso não é o ideal. Então, o indivíduo ele não pode ficar privado das suas próprias informações. Ele tem que ter acesso às informações, ele tem o direito a ter acesso às mais variadas informações, entendem? Então, assim, é muito complexo, muito difícil você pensar que essa influência ela é de fato ética, né? Por outro lado, eu posso pensar o seguinte, será que a culpa realmente é do algoritmo? Será que tudo o que eu faço eu posso simplesmente colocar na perspectiva do algoritmo, o algoritmo que está me levando a acreditar nisso? Será que é só o algoritmo? Será que você, enquanto indivíduo pensante não teria a capacidade de repente digitar lá no Google e falar, no Google ou na sua timeline e falar fraudes em relação a aliens, fraudes em relação a extraterrestre? E aí você veria o outro lado. Você veria o contraponto. Então, a gente vai debater um pouquinho essa ideia, esse limite. Até lá, a gente vai falar um pouco do hashtag publi, que é o tema aqui, principalmente desse rapaz, dessa ideia aqui. Então, vamos lá. Quando o conteúdo é considerado publicidade? De acordo com a CONAR, aí eu peguei lá, né, existem 3 elementos que indicam que um conteúdo é publicitário. 1. A divulgação de produto, não é só o produto, tá? Serviço, causa ou outro sinal associado ao que está sendo citado no conteúdo. Então, vamos supor, eu estou propagando, dando uma ideia de determinada perspectiva. Eu falo o seguinte, olha, é importante que a gente trabalhe a consciência ambiental. Ponto. Se eu passo a ideia de consciência ambiental, eu estou passando uma causa. Se eu anuncio determinada coisa que eu faço, eu dou aula particular, não é o meu caso, de matemática, pronto. Dou aula particular de matemática, eu estou anunciando aqui. Se eu anuncio num serviço, é um texto publicitário, beleza? Ou, aí o mais comum, a divulgação do próprio produto. Segundo ponto. A relação comercial entre o influenciador e a marca. Não importa se é com ou sem remuneração, ou intermédio da agência. Resumindo, você aceitou fazer a permuta, você precisa sinalizar no post que é um hashtag publi. É uma questão de ética, né? A pessoa está vendo o conteúdo, você tem que mostrar ali, publicidade. Isso aqui não é... Porque a cara, às vezes, vem como uma publicação normal, mas você precisa colocar ali o hashtag publi para poder indicar que aquilo é uma publicidade. Controle editorial do anunciante sobre o conteúdo postado pelo influenciador. Se a marca especificou algum detalhe mínimo que seja sobre o que deve ser postado, também é publicidade. Então eu tenho isso nas mais diversas mídias, né? Você segue, por exemplo, um canal independente, um canal de mídia independente, um canal que fale sobre determinadas notícias. A partir do momento que esse canal ele começa a anunciar determinados produtos, e nesses produtos ele coloca alguns critérios, né, ou algumas coisas, você tem ali, de fato, uma publicidade sendo construída. Então, esses 3 critérios aí são os critérios para que você identifique, né, para que você entenda, aí, segundo o CONAR, esses 3 elementos que
uma publicidade. Agora, como mostrar que é um hashtag publi? Como mostrar que o seu texto é uma publicidade? Então, o que você pode usar? Hashtag publicidade, hashtag anúncio, hashtag patrocinado, hashtag conteúdo pago, parceria paga, hashtag embaixador, publipost, né? Ou publi. Agora, o que não pode usar? Hashtag ADV, aí e os outros, né? Ambassador, parceiro, marca XY ou colaboração. Então, quando você quer indicar que é uma publicidade, o ideal é que você sinalize exatamente que é uma publicidade. Então, mostre que ali você está falando de um texto publicitário. E aí, tem um texto aí, um exemplo de texto publicitário, e você vê lá embaixo a indicação, né? Que esse produto está sendo anunciado é uma publicidade. Aqui, ó. Ela vai e fala aqui, ó, hashtag publi. Tá vendo? Bem aqui. Hashtag publi. Então aqui, cheguei para contar uma novidade que é um motivo de orgulho para mim e quem vive com a minha cor, gente preta. Graças à iniciativa da da @Avon Brasil, marcando, né? Hoje podemos dizer que cor da pele não é apenas aquele rosinha, quase branco, que vem em toda a paleta de lápis para colorir. Cor de pele é aquela que também nos representa. Preta? Sim. Hashtag essa é minha cor. Agora somos completamente representadas. Não precisamos mais fazer aquelas misturinhas para chegarmos ao nosso tom real. Na nova campanha maravilhosa da Avon, que também abraça a causa antirracista, você encontra um número de tons para a pele preta. A minha base é, aí ela coloca, hashtag Avon 410NQ, eu não sei, esse deve ser o nome do produto, né? É o nome, Isadora? É o número, né? Aí esse número dá a entonação da cor do produto, né? Então, obrigado, Isadora. Com certeza lá também tem a sua, hashtag publi, hashtag essa é minha cor, hashtag Avon aí o número, hashtag Avon Brasil. Então olha só como você tem vários indicadores de que isso aí é uma publicidade, isso é uma propaganda publicitária. Então você tem ali o anúncio de um produto, não só o anúncio de um produto, né? Na verdade aqui você tem o anúncio do produto, que é o Avon 410, né? 410NQ, quando você tem também a campanha, a campanha da Avon, né? A ideia da Avon financiar e trabalhar com a gente aqui a noção da cor. Perceberam aí o exemplo de publicidade e texto de postagem publicitária? Então aí, o que tem em cima da geladeira? Aí gatinho, PS. Aí ele fala, ó, lá aonde os parabéns não pode faltar. Aí o que vocês deixam em cima da geladeira? Aí a minha tem a forma do bolo de aniversário de 71 anos da minha amiguinha. Aí, @consul, hashtag publi. Então aí tá fazendo a propaganda, né? Então, o que tem em cima da sua geladeira, mas a ideia é que o que ele quer mostrar, o que ele quer apresentar para vocês é justamente isso aqui, ó. É o Consul. Então, a Consul aí fazendo a sua propaganda, tá? Parece uma propaganda. Então, aí... referência das informações que estavam aí anteriormente colocadas, tá? Então, elaboração para o roteiro de uma publicidade. 1. Escolher um perfil a ser divulgado. Isso a gente já fez, né? A gente escolheu aquele perfil que seria o menos popular entre os votados na turma. Definir o material utilizado. Então, a definição do material utilizado normalmente vai ser uma postagem, aquilo que a gente vai colocar mesmo, tá? Definir o tipo de texto. Aí eu falo o seguinte, se o texto for mais, se a ideia for mais cult, né, for um cara que fale mais, tem uma perspectiva mais educacional e tal, então o texto ele tem que ser mais próximo à norma padrão. Se não for um cara for um cara mais popular, tiver uma linguagem diferente, a gente utiliza aí uma linguagem mais informal. Definir o que será apresentado, o que você vai falar, tá? o que será de fato dito, e elaborar um texto base para publicação. Então essas aí são os roteiros que a gente vai falar. Eu vou apresentar o que desse indivíduo, o que eu vou apresentar desse perfil, e aí elaborar o texto ali. Então, esses são os passos básicos do roteiro. E aí,
pegando aqui do nosso material, né? Antes de iniciar a publicação, decida com o professor e os colegas qual será a plataforma em que a publi será postada. Por ser uma atividade, pode não ser interessante postar em redes sociais abertas, como o Instagram, mas utilizar ferramentas educativas com estruturas semelhantes. Seu professor auxiliará na sua escolha. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Professor, tem que pegar e colocar essa publicação no meu Instagram e tal. Não precisa, tá? Não precisa. Também você pode criar uma conta só para isso. Bota assim, @educacional, @educação, @trilha. Alguma coisa nesse sentido para mostrar que é só uma trilha, que é só algo que você está criando ali, né? Mas você também pode usar aqui o Flipgrid, tá? O que é o Flipgrid? É uma ferramenta que permite a postagem de vídeos e não possui tantos recursos de edição quanto o Instagram, pois se trata de uma plataforma para viabilização de debates. Utilizá-la para essa atividade, portanto, pode significar que a turma terá menos recursos disponíveis, entretanto, ela será a melhor opção para a realização da atividade de uma forma individual. Então, aí, a recomendação que a gente passa para vocês é a Flipgrid, né? Você não use no Instagram, mas use aí na Flipgrid como a criação aí da sua propaganda, beleza? Da sua hashtag publi. Segundo, em seguida, você precisará escolher o tipo de post que será criado. Você vai usar uma foto, GIF ou vídeo e planejar alguns detalhes, como se haverá texto sobre a imagem, narração, música, fundo, etc. Também é importante que você planeje o texto que vai aparecer junto à postagem. Veja dicas de cada tipo de postagem. Então, olha só. Olha o texto que vai aparecer. Se for uma fotografia, a montagem da cena geral, o que vai aparecer no enquadramento, a iluminação e tal. A roupa utilizada por quem aparece. A roupa é um requisito importante, tá? A pose da pessoa. Se mostra uma emoção mais feliz ou mais triste, mais animada ou mais cansada. Ou se mostra, de repente, uma postagem com duas partes. Se mostra, de repente, ela triste, depois ela feliz porque aconteceu alguma coisa. Então, assim, aí é livre. Para vídeo, além dos pontos serem considerados para as fotografias, você deve observar se haverá elementos com os quais a pessoa interage, por exemplo, a pessoa falar na hashtag publi segura algum objeto, e se haverá música ao fundo ou outro. Se for um GIF, né? Então, por GIF, além dos pontos a serem considerados para as fotografias, você tem que observar o seguinte: a quantidade de imagens que vão compor o GIF, a ordem que as imagens vão aparecer, que o GIF você vai montando com diferentes imagens, né? O sentido do movimento para que não fique estranho ou quebrado depois da montagem, beleza? Então aí vocês vão considerar esses aspectos. Todas essas informações também estão no nosso material, tá? Na verdade, essas informações eu tirei do nosso material. E aí vamos para o 3, né? Antes de produzir, pense em como deixar sua postagem atraente para obter engajamento. Veja algumas maneiras, né? Para isso, use memes e outros conteúdos virais. Use humor de modo geral. O humor atrai muita gente mesmo, tá? Parcerias com outros produtores de conteúdo. Então, você pensar assim, fala, pô, aí, publica aí meu conteúdo, porque colega para te ajudar e tal, aí você vai conversando aí. Então, a teoria. De acordo com o filósofo psicanalista Pedro Santi, no vídeo A Saúde Mental dos Influenciadores Influenciados Digitalmente, os influenciadores falam de um jeito muito específico. São humanos, engraçados, próximos ao público. Pessoas com quem criamos uma relação cotidiana. Eles não são ideais muito elevados e inalcançáveis, tal como são, por exemplo, os atletas profissionais, os artistas de cinema e televisão. Santi analisa que a relação que as pessoas estabelecem com os influenciadores por meio de conceitos psicanalíticos, tratando da identidade, autoafirmação, reconhecimento e dos outros contatos, o eu e o outro. Essa afirmação é uma relação complexa que pode ser bastante angustiante para ambas as partes, pois há um constante desejo de novidade. Uma novidade desesperada de contínuo reconhecimento, o que gera pressão, exposição excessiva, formulação de identidades voltadas somente para a criação e divulgação de conteúdos. Como consequência, passamos a confundir identidade e representação ator e personagem. Nesse sentido, Santi explica que as relações não saudáveis em redes sociais podem provocar a saúde mental de todos. Então aqui, o que ele está falando? Está falando o seguinte: os influenciadores digitais, eles são figuras muito mais populares, entende? Eles estão sendo abordados como uma vertente mais nossa, como a forma como a gente lida, como a gente constrói, como a gente trabalha com isso, né? Então, na sua publicação, não esqueça desse detalhe.
Aborde também como algo do dia a dia, algo humano, né? A humanidade ela nunca perde o seu valor. Então essa é a ideia que a gente poderia trazer dentro dessa nova perspectiva, dessa perspectiva da sua hashtag publi, tá? Então a última pergunta que eu faço é o seguinte: até que ponto, isso é um vídeo, o nosso vídeo mostra isso, o nosso material ele tem alguns vídeos que são muito interessantes, eu recomendo que vocês assistam. Então eu falo o seguinte: até que ponto a culpa é do algoritmo? Será que não somos nós, usuários, que gostamos de ver sempre o mesmo tipo de conteúdo? Então, cara, eu entendo que nossa mente ela é viciada em processos. A nossa mente ela faz o que é mais confortável pra gente. E sempre o que é mais confortável é você repetir um padrão. Quando você tem um padrão de comportamento, uma ideia a seguir nesse comportamento, você acaba pensando, você acaba criando dentro de si uma perspectiva única de reprodução do próprio comportamento. O que eu estou querendo dizer? Deixa eu explicar. Existe uma coisa chamada pensamentos repetitivos, né? Então a psicologia, inclusive, trata isso, né? As pessoas, às vezes, elas acabam... qual o grande problema de algumas patologias mentais? A pessoa, ela cria para si, em torno de si, uma esfera com pensamentos negativos. E aí ela não consegue sair dessa esfera porque a mente dela se acomodou a ter esses pensamentos negativos. Para quebrar esse padrão é muito difícil e ela fica ali rodando em círculos com os mesmos pensamentos negativos, com os mesmos pensamentos, com os mesmos transtornos, com as mesmas dificuldades, e ela não consegue evoluir, sair daquela situação. Lógico que isso tem tratamento, aí os psicólogos eles são fundamentais nisso, né? Só que isso mostra uma tendência da nossa mente, a mente humana. A mente humana ela tende a criar e a se basear em padrões. Então o algoritmo, é lógico que o algoritmo ele trabalha com algo que a gente quer ver, com algo que a gente gosta de ver. Só que tem uma parte também que é nossa. Será que nós não deveríamos também pesquisar coisas diferentes? Porque o Google ele não impede a gente de pesquisar coisas diferentes. O nosso Instagram ele está lá aberto, a gente pode ver o que a gente quiser. Então assim, o Twitter, o Instagram ou o Facebook, né? Então, o algoritmo ele tem uma parcela de culpa para a gente ver essa ideia repetida? Tem. Mas será que é só isso? Será que a gente não cabe uma reflexão sobre aquilo, sobre as coisas que a gente procura, sobre como a gente usa a internet? Queria deixar essa reflexão aí para vocês. Então, valeu, gente. Até o próximo vídeo. Eu vou encerrando aqui. O próximo vídeo vai ser o tema 11 e a gente encerra a unidade 3. Valeu? Tchau, tchau, pessoal. Valeu.